pessoal. Então, eu vou gravar para vocês, ao invés de mandar as fotos da aula de quinta-feira passada, que foi dia 14, foi dia 14 de maio, eu tô gravando um vídeo, vou disponibilizar para vocês no YouTube, depois eu passo o link tanto no aplicativo como também no grupo, tá bom? Então, olha só, para eu evitar que vocês fiquem lá acumulando folhas e fotos de folhas, então eu vou gravar para vocês o que a gente fez na aula. Então, nós vamos estar falando sobre ligações químicas. Eu já abri esse conteúdo com vocês antes de tudo isso ter acontecido. Então, aqui eu vou recapitular com vocês para que servem as ligações químicas. Então, olha só, a ligação química, ela ocorre para garantir estabilidade para os elementos químicos, certo? Outro motivo dessa ligação química acontecer é para que esses elementos, eles completem, eles fiquem com a sua última camada com 8 elétrons, que eles cumpram a regra do octeto ou, no caso de algumas exceções, a regra do dueto. Então, eles precisam ter a última camada completa. Certo? Muito bem. Dentro dessas ligações químicas, nós podemos ter a ligação que é chamada iônica. O que seria essa ligação iônica? É uma ligação que vai ocorrer entre íons. Quem são os íons? Então, ocorre entre íons, e os íons são cátions ou eles podem ser ânions. Como que nós representamos esses íons? Os cátions são aqueles positivos, os ânions, os negativos. Professora, como que eu vou saber quem que é cátion e quem que é ânion? Então, olhem só, os cátions, eles vão ter um excesso, eles têm uma sobra de elétrons. Os ânions, eles têm falta, por isso que os cátions são positivos, porque indica que eles têm elétrons sobrando, e os ânions, eles são identificados com o símbolo de negativo. Quem são os cátions na tabela periódica? Família 1A, família 2A, família 3A. Os ânions são família 5A, família 6A, família 7A. Professora, você não falou da 4. Sim, a 4 ela vai trabalhar mais dentro da ligação covalente. A gente não vai estar vendo ela aqui nas ligações iônicas, certo? Muito bem. O que eu vou fazer então? Então, eu vou dar um exemplo para vocês como que funcionam essas ligações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o sódio. O sódio, ele está localizado, ele tem número atômico 11 e ele está localizado na família 1A. Na aula eu sempre trabalhei lá, pedia para que os alunos fossem na tabela periódica e olhassem qual era a família. Então, se indica que ele está na família 1A, então quer dizer que ele tem um elétron. Gente, quem está na família 1A, olha só, se ele tem um elétron, vou representar esse um elétron aqui, ó. Família 1A sempre vai doar. E eu vou ligá-lo, ó, vou fazer até um maisinho aqui, ao cloro, que está localizado lá, tem número atômico igual a 17, e está localizado lá na família 7A, certo? Então, se ele está localizado na família 7A, quantos elétrons ele tem na última camada? 7. Então, eu vou representá-lo aqui, ó. Vou fazer diferente só para 6, 7. Esse aqui está sobrando, então ele vai pegar esse elétron e vai vir aqui e vai doar para o cloro. Agora, o que vai acontecer? Os dois vão ficar estáveis.
Então, olhem só, eu represento o sódio com um elétron. Professor, mas por que você não pôs o 1? Porque é um só, então não preciso representar ali, ó. E o cloro com um elétron também que ele está recebendo. Como que vai ficar a fórmula? NaCl, porque desaparecem os sinais. E aqui a gente formou a primeira substância, cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Vou dar outro exemplo para vocês de ligação iônica. Só que agora vamos pegar um outro elemento lá da tabela periódica. Então, vamos lá. Vamos pegar o cálcio. O cálcio, ele tem número atômico igual a 20. Ele está localizado na família 2A. E nós vamos ligá-lo com o cloro, que a gente já sabe que ele é família 7A, certo? Muito bem, o cálcio está aqui, ó. Esses dois, se ele está na família 2A, ele vai ter o quê? 2 elétrons. Então, vou colocar os 2 elétrons dele aqui. O cloro está lá na família 7A, então eu vou colocar aqui os elétrons em volta do cloro. Muito bem, eu vou pegar um elétron e vou entregar para o cloro. Então, ele tinha 7, mais esse que ele recebeu do cálcio, ele ficou com 8. Mas, gente, ficou um sobrando. O que que acontece? Quando eles estão se ligando, não pode ter sobra. Se um cloro recebe 1, para que eu consiga eliminar esse outro elétron aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar outro átomo de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar esse elétron e vou transferir aqui para ele, certo? Como que fica a fórmula dessa substância formada? Então, aqui, se ele está na 2A, ele pode doar, ele tem um excesso de 2 elétrons. O cloro, ele tá lá na família 7A, ele só precisa receber um, tá faltando um para ele. Então, aqui é como se tivesse o númerozinho 1. Então, o que que eu vou fazer? Esse 2 vai descer no pezinho do cloro sem o sinal. Esse 1 desce, mas eu não preciso pôr, e ele vai descer aqui no pezinho do cálcio. Como que vai ficar a minha fórmula? Ca CaCl2. Ou fica fácil, né, gente? Ó, CaCl2. Sempre a quantidade de átomos que eu usei vai no pezinho. Quando for a quantidade de elétrons que ele precisa receber ou doar, vai na cabecinha. Se vocês, ao assistirem o vídeo, ficar com dúvida, já vão postando para mim as dúvidas logo abaixo do vídeo, certo? Por quê? Porque daí eu já vou pegando e a dúvida de um, consequentemente, vai ser a dúvida dos outros, tá bom? Então, aqui a gente coloquei para vocês um exemplo de ligação, 2 exemplos de ligação iônica, tá? Vou abrir mais uma tela aqui. E a gente vai falar sobre a ligação covalente. E aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença, professor? A ligação covalente, ela é uma ligação que a gente classifica como ligação de compartilhamento.